Olá, queridos, graça e paz. Mais uma vez eu estou aqui para trazer um recado de Deus ao seu coração. Esse é mais um Edificando Vidas com o pastor Natanael. Estou aqui para trazer algo da parte de Deus, uma reflexão mediante a palavra de Deus para as nossas vidas. E eu já gostaria de começar a nossa reflexão te fazendo uma pergunta, perguntando não só a você, como a mim mesmo. De que maneira nós temos nos dedicado a Deus e ao seu reino? Às vezes nós nos dedicamos a coisas que nos afastam de Deus, às vezes nos dedicamos a coisas que nos distanciam de Deus, às vezes nos dedicamos a coisas que minam a nossa fé, às vezes nos dedicamos a coisas que nos arranca do propósito de Deus, nos arranca da vontade de Deus. Às vezes nos dedicamos a coisa que não faz e não tem o menor sentido para as nossas vidas. Ou seja, nós temos que rever de que forma nós temos nos dedicado a Deus, de que forma nós temos nos dedicado ao seu reino. Porque às vezes nos dedicamos a coisas que jamais trará edificação para a nossa vida, que jamais trará transformação para a nossa vida. Ao invés disso, elas nos afastarão de Deus, nos distanciarão de Deus. Ao invés disso, minarão a nossa fé. Ao invés disso, nos tirará da vontade e do propósito de Deus. Você e eu devemos nos dedicar a coisas que nos aproximem de Deus, coisas que edifiquem a nossa fé, coisas que fortaleçam a nossa fé, coisas que nos tragam para mais perto de Deus, que nos aproximem mais ainda de Deus. Então essa é a nossa reflexão. Se dedique àquilo que lhe alinha à vontade de Deus. Se dedique àquilo que te alinha ao propósito de Deus. Se dedique àquilo que te direciona ao propósito de Deus. Se dedique àquilo que de fato te direcionará aos céus, te direcionar à eternidade. Porque às vezes aquilo que nós nos dedicamos, aquilo que nós mais priorizamos, só nos afastarão de Deus, só nos afastarão da sua vontade e do seu propósito. Devemos nos dedicar a coisas que nos traz acesso aos céus e à eternidade. E essa é a pergunta. Hoje em dia nós temos propósitos errados, hoje em dia nós nos dedicamos, priorizamos a coisas erradas, a coisas que jamais trarão algum sentido, farão algum sentido na nossa vida. Por isso que tem muitas pessoas hoje frustradas, muitas pessoas hoje sem direcionamento, muitas pessoas perdidas, porque têm se dedicado àquilo que de fato não é da vontade de Deus para a sua vida. Então se dedica àquilo que é da vontade de Deus, se dedica àquilo que te aproxime de Deus, aquilo que de fato, às vezes nós falamos que amamos a Deus, às vezes falamos que amamos ao Senhor, amamos a sua palavra, só que às vezes nós estamos nos dedicando, não estamos nos dedicando à maneira de vida, à maneira que de fato a palavra de Deus nos ensina. Então, se dedica àquilo que te leva à eternidade, se dedica àquilo que te leva aos céus, se dedica àquilo que te aproxime de Deus, priorize aquilo que te aproxima de Deus, priorize aquilo que te dará acesso à eternidade com Deus. Qual tem sido as suas prioridades? Qual tem sido as minhas prioridades? Eu tenho me dedicado ao que nessa vida? Eu tenho me dedicado a que neste mundo? Porque às vezes nós nos dedicamos a coisas que só nos afastarão de Deus. Essa fica a reflexão, fica a dica, que essa palavra possa te abençoar, que essa palavra possa te edificar. E eu finalizo essa reflexão te perguntando, assim como eu iniciei a reflexão, de que maneira você tem se dedicado a Deus e ao seu reino? De que maneira você tem priorizado a Deus e ao seu reino? Guarde essa verdade no seu coração e seja abençoado pelo Senhor. Compartilhe dessa verdade, compartilhe dessa palavra, leve outras pessoas a refletirem juntamente conosco.